Então, vamos passar imediatamente para o Breno, que traz a sua apresentação, uma provocação muito interessante, que já no título, né? Desperdício é tudo que eu não preciso levar na mochila. Então, acho que faz um fechamento de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Bom, boa tarde. Uma satisfação grande, uma honra para representar a empresa aqui com vocês. E vou tentar explicar um pouquinho dessa organização localizada em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, que hoje conta com aproximadamente 700 colaboradores. A Mercury S.A. foi fundada em 1924. Ela está no mesmo local da sua fundação. E o que trouxe aqui, na realidade, esse título, acho que partiu da escolha dos organizadores, e achei até bastante interessante, que é uma campanha nossa, nesse Volta às Aulas. Nós somos fabricantes de borracha de apagar, aquela borrachinha que todo mundo, ou a maioria de vocês tiveram na escola, dá para recordar aquele cheirinho gostoso, né, que traz tantas memórias. E então, com o título Desperdício é tudo que não precisa levar na mochila. Bom, essa campanha escolar, ela tem um objetivo que talvez caracteriza o que nós chamamos na empresa em 2009, que foi a virada da chave. Ou seja, ela busca um diálogo e ela busca principalmente provocar uma reflexão. Questione sua empresa, mude vidas. Através de uma inquietude do conselho, dos acionistas, nós vínhamos num crescimento bastante acelerado, nós vínhamos com um crescimento em torno de 2 dígitos por um bom período, mas existia alguma coisa na energia da organização que nos tornava pessoas mais angustiosas. Isso também se passava dentro do conselho. Passamos, então, a perguntar e nos questionar o que a empresa tem a ver com as nossas vidas. A Merco surgiu em 1924, fundada por 2 irmãos em Santa Cruz do Sul, sempre com a produção de artefatos de borracha, no segmento de educação, saúde e revestimentos. A Merco teve 8 negócios, e ela veio simplificando tudo isso, e hoje ela se concentra nessas atividades. Você já pensou como seria o mundo se você não existisse mais? Vou fazer uma paradinha, convidar vocês a refletirem cada um consigo mesmo. Então, dentro dessas inquietudes, dessas aflições de crescer por crescer, ter que fazer planejamento estratégico todos os anos, com mais crescimento, a Merco começa a se perguntar para que vale tudo isso. A Merco se faz essa pergunta e ela, então, chega à conclusão e diz assim, qual é o nosso papel nesse mundo? O que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos para crescer e fazer lucro e, para a sorte de todos os colaboradores, o acionista também se fez essa pergunta, que eu acho que foi imprescindível nessa mudança a partir de 2009. E nós vimos lá qual é o propósito da nossa empresa, né? Missão, normalmente, o que é, como a empresa faz, visão é onde ela quer chegar, e o propósito, porque ela existe. Então, nós focamos principalmente na questão por que fazemos o que fazemos. Por que produzimos o que produzimos, como produzimos e para quem estamos fazendo isso tudo. Oi. Chegar um pouquinho mais para frente, porque a iluminação dessa tela... Tá. Não tem problema, a gente se desloca. Então, o propósito da empresa, depois desse trabalho educacional com várias pessoas, esse trabalho educacional, ele começou principalmente com o Instituto Paulo Freire, uma organização não tradicional, não é em si uma universidade, em que nós tentamos identificar se dentro da organização nós tínhamos um ambiente opressivo ou um ambiente emancipador. E o ambiente emancipador ou opressivo em relação à sustentabilidade. E foi aí que nós descobrimos que o nosso conceito de sustentabilidade não necessariamente
estava apoiado no tripé que foi comentado pelo Ricardo. Esse nos provocou, sim, mas a principal pergunta é: o que nos faz valorizar a vida? Esse, então, passou a ser o nosso conceito, né, de entendimento de sustentabilidade. E o que faz valorizar a vida nas nossas relações do dia a dia? O propósito da Merco, então, passa a ser ajudar a construir um mundo de um jeito bom para todo mundo, pensando no bem-estar coletivo e a partir daquilo que se sabe fazer. E, para isto, né, ela precisa unir pessoas e organizações para criar soluções sustentáveis. No folheto desse encontro, a Merco é citada como case. Eu vou ter que me desculpar, mas nós não nos consideramos um case. Por que nós fazemos questão de assinalar isso? Porque a Merco é, talvez, hoje, o que ela vem fazendo é algo próprio para ela mesma. Aliás, até nós estamos nos questionando muito dentro da organização o que são conceitos de liderança. E talvez estamos descobrindo que o conceito da liderança ele se faz por representação quase única, muito forte. Nós acabamos, no intuito de eleger líderes e representações muito fortes, acabamos liderando e deixamos de ser nós mesmos. Então, talvez, a questão de liderança na organização, ela se propõe a ser algo mais compartilhado e no reconhecimento de determinados papéis do que lideranças fortes. Isso não quer dizer que a gente não discuta como qualificarmos a nós mesmos, sendo nós líderes ou não. Então, nós somos talvez alguma referência que ela serve para aquele ambiente da qual nós existimos hoje, da maneira com que nós atuamos hoje, mas nós não julgamos ser algo a ser um case a ser seguido. A inspiração cabe a cada um. Nós não entendemos que nós estamos fazendo algo certo ou estamos fazendo algo errado. É o jeito com que nós nos descobrimos, é o jeito com que nós nos questionamos, e assim nós caminhamos. Tem pessoas que perguntam assim, bom, qual é a formulação da Merco, qual é a fórmula da Merco para chegar, desde o momento, em 2009, que ela toma uma decisão, muda a sua estrutura, se questiona seus valores e chega até hoje com alguns exemplos que vocês vão ver. Nós temos assim, não tem fórmula. Mas não seguiu alguma metodologia? Não, ela não seguiu metodologia, ela vem construindo o seu jeito de ser ao longo dessa caminhada, e aí ela poderia ter algumas referências fundadoras que podem ser de um contato com qualquer um dos seus colaboradores até alguns institutos que normalmente são fora da curva convencional. Nosso telhado é de vidro, quer dizer, a nossa proposta é que a gente venha a ser cada vez mais uma empresa transparente. Não entendemos ainda que somos o suficiente, embora tentamos envolver sempre os fornecedores, os clientes e os colaboradores, e também de que, no nosso ponto de vista, estamos devendo bastante para com a sociedade e principalmente com o meio ambiente. Essa questão do meio ambiente é interessante, porque nós estamos descobrindo agora, através da biomimética e da biofilia, o quanto é esse abismo, né? Nós sempre colocamos o meio ambiente lá e nós aqui, quando, na realidade, nós somos muito mais próximos da natureza do que é o nosso entendimento. Então, como é que nós nos aproximamos mais desse entendimento de natureza para que a gente possa respeitar? Né? Se respeitamos nossos filhos como sendo nossos também, e se a natureza somos nós mesmos, porque as nossas atrocidades com o meio ambiente, sejamos pessoas físicas ou sejamos determinados tipos de organização. Temos uma série de coisas para fazer, estabelecemos alguns direcionadores, são, na realidade, princípios de negócio, eles são 5 direcionadores, por que não 6, por que não 3, por que não 7? Para nós são esses até o momento, e são, dentro da necessidade, eles são revistos. Nós estamos fazendo uma revisão agora também com todos os colaboradores sobre esses princípios. O que me chama a atenção são atuamos em mercados éticos que valorizam a vida. Direcionamentos, né, são decisões estratégicas, da qual nós temos vários trabalhos. Esses direcionamentos eram no número menor, hoje eles começam a ter uma participação maior de outros quesitos e de outras coisas que na nossa caminhada nós começamos a enxergar. Insumos não renováveis, então nós estamos trabalhando com formulações de produtos
que possam ser mais renováveis. Empresa de carbono neutro, já somos, já chegamos lá, envolvemos as transportadoras, envolvemos nossos terceiros em trabalhos e acompanhamentos que possamos diminuir a pegada de carbono. Nós tínhamos quase 40% dos nossos negócios com importações e exportações. Hoje nós estamos com 20%. A nossa meta é zerar as importações e, muito provavelmente, as exportações, porque, na nossa política estratégica, queremos ver negócios mais locais, com isso diminuindo a pegada, valorizando o local, ocupação e renda, como nós podemos fazer e gerar renda e gerar negócios como consequência dos valores com as comunidades do entorno. Há alguns projetos que eu vou exemplificar. Diferença entre o menor e o maior salário. Isso vem acontecendo gradativamente desde 2009. Logística reversa. Espaços de aprendizagem, plano de educação, testes com organismos vivos. Saibam vocês, nós produzimos colas e corretivos líquidos. Para com que a gente tenha os nossos produtos aprovados, isso é válido para qualquer cola que vocês utilizam, seja para artesanato, seja até para uma maquete, né, aqui tem arquitetos e engenheiros, seja nas escolas, para com que essas colas ou corretivos líquidos sejam aprovados, ela demanda a vida de camundongos, né, demanda o olho de um coelhinho. Então, estamos aqui buscando, justamente com outras empresas, a Natura foi uma parceira dessas, como é que nós podemos fazer testes in vitro sem a utilização de animais vivos. É um trabalho que, muitas vezes, por incrível que pareça, já existem alternativas e não consegue se fazer porque a legislação exige que sejam feitas ainda em animais vivos. Mercados com restrições, esse eu vou falar um pouco. A partir dos momentos que nós nos questionamos o que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, por que fazemos, nós tínhamos alguns negócios em algumas dessas áreas. Na área de tabaco, nós tínhamos desenvolvido uma correia para a produção de tabaco com um risco muito menor para as indústrias de tabaco. E nós certificamos essas correias em vários países no exterior e estávamos exportando. Eu imagino que em menos de 10 anos nós teríamos uma Mercury o dobro que ela era e com uma rentabilidade ou margem de contribuição, quem tem conhecimento aqui, na casa dos seus 60%. Então, a Mercury era talvez a única empresa internacional com uma correia de borracha certificada que, muito provavelmente, iria causar menos dano às pessoas que viessem a consumir o tabaco. A Merck se questiona se ela não está sendo conivente com essa cadeia de tabaco, porque, ao produzir essa correia para o tabaco, ela incentiva a produção do mesmo, e não só por isso, que no entorno de Santa Cruz do Sul, a produção do tabaco é uma monocultura e o uso de agrotóxicos é intensa. Tá? Então, a partir do momento que a empresa também se enxerga e começa a desenvolver projetos e se questiona de que a alimentação é o bem-estar, ela também começa a olhar o seu entorno e dizer de onde vem a minha alimentação. E se a alimentação em Santa Cruz, para os seus 700 colaboradores, vem da Ceasa, por que não consumir dos produtores ali da cidade de Santa Cruz do Sul? Ao gente fazer isso, a gente tomar conhecimento do que é bem-estar, do que é saúde na alimentação do colaborador, a gente se depara que o alimento hoje, mesmo da Ceasa ou de Santa Cruz do Sul, são alimentos altamente contaminados por agrotóxicos. Então, nós desenvolvemos um projeto, né, para que nós buscássemos produtores de alimentos orgânicos. E estamos gradativamente mudando a nossa alimentação e desenvolvendo ali. Consequentemente, terras do entorno não são todas propícias, né, devido à produção de tabaco. Então, a Mercury tem como uma das práticas, né, não realizar ou desenvolver produtos e negócios com a indústria do tabaco. A indústria de armamentos também não. Nós tínhamos e produzíamos bulbos de borracha para o Rio de Janeiro e em São Paulo, e era um bom negócio, né, de algumas bombas de efeito moral. Nós produzimos só o bulbo. O mesmo bulbo que é do tira-leite, que a gente vende nas farmácias, era o bulbo que era utilizado para essas questões
de efeito moral, de distúrbios sociais, digamos assim, né? Quando a Merkel se depara e ela se questiona o que é o opressor e emancipador, e ela introduz o diálogo e a escutatória, ela leva isso aos seus negócios e diz assim, armamentos, não. Jogos de azar também não, agrotóxicos eu já comentei, bebidas alcoólicas. Quando a gente começou a conversar isso com os colaboradores, alguém levantou a mão e disse, bom, então vai virar igreja agora, e não sei que negócio essa indústria vai fazer. Não é uma questão de religião, não é uma questão que nós temos nada contra as pessoas que trabalham com essas indústrias. É uma opção da Mercur, né? Mesmo porque nós somos também uma das terras da cerveja, do chopp, não quer dizer que não venhamos a tomar socialmente alguma bebida alcoólica. O que nós temos dificuldade é, ao termos um projeto dentro da organização, né, que visa atender à drogatização de vários colaboradores, ao nós termos duas escolas, uma do Pescar e uma nossos filhos, com filhos de colaboradores, nós começamos a entender as consequências, né, do alcoolismo na relação das pessoas. E aí nós nos questionamos se, ao estar promovendo negócios com indústrias de bebidas alcoólicas, nós estaremos provocando o quê? Né? A expansão do consumo de álcool para com que o número de litros de álcool, de bebidas alcoólicas consumido por ano, possa dar mais lucro para o crescimento de indústrias, aonde estamos, onde vamos estar inseridos. Então, preferencialmente, nós não realizamos negócios com bebidas alcoólicas, que impõem maus tratos aos animais. Nós, então, tivemos que fazer uma mudança estrutural. Nós trabalhávamos por unidades de negócios, nós tínhamos um modelo competitivo centralizado e um modelo top-down, ou seja, manda quem pode, obedeça, né? E nós fizemos uma pergunta para os colaboradores, sugerindo esse modelo, que é um modelo mais direcionado para a facilitação, descentralizado, e é um modelo híbrido. Ou seja, a partir de que momento, o que aconteceria se cada um dos 700 colaboradores passasse a ser chefe, passasse a ser líder de sua própria atividade, né? Como é que isso seria? Como é que seria de um dia para o outro? Nós colocamos essa reflexão com 700 colaboradores, que a partir de amanhã você decide quando quer trabalhar e como quer trabalhar. Vou dizer para vocês que foi um caos. Muitas pessoas não resistiram a essa proposta de trabalho, ela foi de difícil implementação, ela continua sendo difícil até hoje. Nós temos colaboradores que, nesse processo, resolveram sair da organização, né? Toda a diretoria, toda a gerência, a partir de um determinado ponto, foi convidada a não dar respostas, mas a fazer perguntas. Foi convidada a não mandar, mas se reunir em círculos, que nós chamamos de rodas vivas, ou conversas significativas, e colocar sempre no centro da roda a seguinte pergunta: por que estamos fazendo o que estamos fazendo? E buscar o exercício do consenso. Não é que a gente acredite no consenso, mas realizar o consenso, colocando em centro o meio ambiente, colocando no centro as pessoas, colocando no centro os direcionadores e direcionamentos que nós estávamos trabalhando e estávamos propondo. Isso fez com que, através do contato com professores, com escolas, nós éramos, na época, um dos maiores distribuidores de produtos licenciados. Nós tínhamos aí Looney Tunes, Disney, e o pessoal em São Paulo, quando nós tínhamos reunião lá, nos adorava, né? Porque a gente era muito organizado nisso. Nós importávamos um volume muito grande de várias quinquilharias escolares da Ásia, né? E colocávamos isso a nível nacional para vários distribuidores, atacados e redes de varejo. A partir do momento que a gente conversa com os professores, a partir do momento que a gente se dá conta que o mesmo tubo de cola que nós produzimos com a nossa marca, vocês pagavam R$ 1,50, e com licenciado você paga R$ 13,50, nós descobrimos que nós estávamos assaltando o bolso de cada pessoa que comprava a nossa cola, de cada família que comprava a nossa cola, porque a cola era a mesma, ela colava do mesmo jeito.
Então, eu boto um personagem lá, eu sensibilizo ele através de um comercial, né? Eu manipulo a maneira das pessoas pensar e eu vendo mais. E eu tenho mais rentabilidade. Então, quando a gente se dá conta disso, em que vocês, quando iam comprar um produto da Merco, num determinado ponto, numa ortopedia, saíam fragilizados do hospital ou de uma clínica ortopédica e precisavam de uma muleta, de um andador Merco, pode apostar que, em determinadas épocas, aquela balconista era preparada para fazer a cabeça de vocês, que vocês só deveriam levar um produto Merco. E, muito provavelmente, essa compradora nesse balcão recebia um programa de incentivo. Ela talvez ganharia 10, 15, 30 reais, dependendo do produto, para empurrar para vocês aquele produto específico. Quando, necessariamente, talvez aquele produto não seria o mais conveniente para o tornozelo, para o braço, para o cotovelo de vocês, para o pescoço. Né? Quando a gente se dá conta disso, que nós também, além de indústria, somos consumidores, e nós não gostaríamos que isso fosse feito para nós, né? Nós dissemos assim, não faz mais sentido nós termos programas de incentivo para tentar empurrar produtos de saúde, produtos da indústria para a indústria, ou produtos de material escolar. Então, nós saímos de algumas linhas de produto, nós deixamos de fazer programas de incentivo, e hoje nós vendemos aquilo que o lojista precisa, ou que talvez vocês, como consumidores, precisam. Nós deixamos de fazer a cabeça das pessoas para comprar os nossos produtos. Esse é, resumidamente, o olhar anterior para um olhar atual, né? De mais do mesmo para menos e melhor, de crescer para evoluir e qualificar, de competir para colaborar, de fazer para fazer com, do global para o local, do opressor para o emancipador e do individual para o coletivo. Alguns nos perguntam como é que vai o planejamento estratégico. O nosso planejamento estratégico, há 2 anos atrás, ele acabou assim. Nós não temos mais um planejamento estratégico anual. Nós temos, sim, um orçamento por questões contábeis, questões jurídicas, mas o nosso planejamento se faz na medida que os cenários, as tendências e os novos conceitos começam a apresentar. No ano passado, acho que nós tivemos, no mínimo, 4 encontros que a gente já não chama planejamento estratégico, né? São encontros de avaliação, encontros de mapeamento, encontros de pontos de vista da organização. E nós devemos ter mais uns 3 ou 4 esse ano. Não há um calendário fixo, ele se faz na medida que a gente entenda que a gente precisa discutir os projetos que estão na organização. Hoje, como é que a empresa está estruturada? Ela tem um conselho, vejam vocês que estão aqui distantes, a cadeia de suprimentos, uma incubadora de onde são desenvolvidos vários projetos, uma área estratégica. Quem pode participar dessas áreas? Todas as pessoas que quiserem ou tiverem interesse. Então, as pessoas têm suas responsabilidades, conforme o seu expertise, né? Mas elas podem participar em qualquer outra área, desde que ela mesma administre isso, o seu tempo, e tenha o que a gente diz, os combinados com as outras pessoas das outras áreas. Então, para o modelo colaborativo distribuído, vira a ser orgânico e emergente. Temos aí a facilitação, os espaços de aprendizagem, clientes e P&D, infraestrutura e o conselho. Os principais projetos, ou seja, a organização deixa de trabalhar por unidades de negócio, ela começa a entender como é que trabalham os processos, como é que os processos estão interligados, o que foi comentado aqui antes, como é que existe uma interconexão, e, a partir da análise desses processos, com esses valores que nós identificamos, nós começamos a promover cada vez mais projetos interdisciplinares. Então, você poderá ter uma pessoa que hoje está na empilhadeira, reunida junto no dia a dia, num projeto, com um acionista do conselho. Se ali está o interesse dessa pessoa, se ali está a paixão dessa pessoa que foi citada, e se ali poderá ter um espaço de aprendizagem para que aquele talento da pessoa emerja, ele possa contribuir, ele pode deixar a máquina dele, né, combinar com seus colegas, aquela injetora está funcionando, está bombando borrachinha para o volta às aulas, mas se ele combinar, ele acertar com as partes dele naquela operação e precisar tirar meio turno para dedicar àquele projeto, ele vai se dedicar. Um dos projetos interessantes, justamente, é sobre alimentação orgânica
na empresa. Dentre os projetos principais, borracha natural, nós importávamos borracha natural, nós não importamos mais, nós comprávamos de monoculturas de São Paulo e estamos intensificando a nossa compra das reservas extrativistas, dos seringueiros que lá ainda residem, né, das florestas que são reservas. Nós temos também encontros com fornecedores frequentes, que é um projeto. Nós temos a nossa empresa, que é o Diálogo. Esse é um projeto interessante, porque, durante esse processo todo, uma das portas do banheiro foi colocado, digamos assim, um poema do quanto era a insatisfação com a empresa. E esse poema, digamos assim, foi bastante radical. Claro que nós ficamos muito descontentes, houve pessoas que disseram assim, nós temos que botar uma câmera para filmar e se isso acontecer de novo, a gente descobre e pronto. E houveram várias ideias como conduzir isso, botar vigias, fechar o banheiro, não deixar o pessoal usar mais banheiro como castigo. Bom, vamos voltar para o emancipador e para o opressor, e nós, então, abrimos um convite para que as pessoas viessem discutir a porta do banheiro. E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente está aprendendo a dar espaço para a manifestação de toda e qualquer pessoa, né? Isso coloca em exercício a questão participativa, a questão da democracia. Vieram 120 pessoas. Bom, 120 pessoas e 700, vocês fazem uma ideia como é que ficou a produção daquela manhã e daquela tarde, né? Mas nós assumimos hoje. Aliás, a Mercur hoje tem 36 horas semanais. Ela, inclusive, não trabalha nas sextas-feiras à tarde. Nós tivemos um problema com o sindicato hoje, né? Para colocar isso em curso. Porque isso, em realidade, não é bem quisto, nem pelo sindicato, nem pela questão patronal. Nós tínhamos, ano passado, a necessidade de talvez rescindir com 30 pessoas. Reunimos com 700 colaboradores e temos a opção. Ou nós não passamos o dissídio, né, e vocês serão compensados por sexta-feira à tarde, ou nós temos 30 pessoas que precisariam ser demitidas, né? No ponto de vista de algumas pessoas, não, se tem que ser demitido, vai ser demitido. Mas, por uma maioria, decidimos manter essas pessoas. Então, fizemos uma escola, fizemos formações, fizemos intercâmbios, reduzimos a carga horária, e, por incrível que pareça, mas não mudamos na remuneração, e, por incrível que pareça, nós já vimos reduzir de 44 para 40, porque nós cancelamos os turnos noturnos, porque chegamos à conclusão que o turno noturno, ou o terceiro turno, não faz bem ao ser humano. Se não faz bem ao ser humano, por que nós vamos imprimir mais produção? Por consequência, não era um indicador que nós tínhamos, a produtividade melhorou. Agora virou até a piada lá dentro de que, então, talvez a gente nem precise vir trabalhar, porque a produtividade vai continuar melhorando. E talvez seja, né? Nossa empresa, então, é um diálogo constante, e o principal diálogo é que, desde aquela porta, existia um dos tópicos, que era a insatisfação salarial. E essa insatisfação salarial ela continua até hoje, porque nós tínhamos processos de avaliação, e nós estamos nos questionando muito a questão da necessidade e existência de avaliação e indicadores, né? Mas como se faz o reconhecimento? Como é que fica o plano de carreira de um colaborador numa empresa colaborativa? Como é que fica isso? Então, nós estamos discutindo com os colaboradores o que poderia ser, ao invés de uma avaliação tradicional, nós passamos a ter mais o sentido da autoavaliação. E isso ainda vai levar alguns anos, mas essas rodadas continuam. O plano de educação, o foco é na educação da empresa, poderia ficar falando um bom tempo, é prioridade. O diversidade na rua nasceu das visitas às escolas e do quanto a diversidade hoje não é respeitada, independente da legislação, né? E ela lida com, alguns gostam dessa denominação ou não, mas, para tornar isso de mais fácil entendimento geral, pessoas com deficiências, né? Nas escolas. Se descobriu uma carência incrível, e a Merco caminha em direção a isso. Hoje ela tem projetos com universidades como a Unicinos, Univates, Unisc, Pontifícia Universidade Católica, em que ela traz designers, traz PCDs, traz as famílias e realiza oficinas para descobrir com as pessoas o que pode ser mais conveniente no dia a dia delas.
Se, por consequência, isso poderá, com a comunidade que tem a sua carência, vir a ser um negócio, então será. Esse é o Laboratório de Inovação Social. Ele está localizado em Santa Cruz do Sul, onde há várias atividades e grupos de trabalho nesse sentido. Propósito como centro, e o porquê que eu comentei para vocês, a linha de trabalho de facilitadores AVDs, para alimentação e higiene, e essas são algumas pessoas que também, junto com os designers dessas universidades, junto com o pessoal de prototipação, descobre alguns facilitadores para o seu dia a dia. Obrigado, e aqui fica um convite, se alguma instituição quiser visitar a Mercola, está aberta. Claro que a gente tem algumas limitações de agenda, né? Se passarem por Santa Cruz do Sul, deem um alô, e se quiserem conhecer a gente um pouquinho mais, é através desses canais de comunicação. Muito obrigado pela paciência de vocês.